Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Começamos o primeiro encontro da Jornada da Empregabilidade, a segunda etapa do nosso programa. Muito bem. Primeiro de tudo, parabéns para quem está aqui, né? Seja assistindo aqui no ao vivo ou se por um acaso você estiver assistindo a gravação num segundo momento, parabéns. Nós tivemos, primeiro de tudo, recorde. Tá? Então, parabéns para vocês que fizeram essa turma ser uma turma tão grande, tão maravilhosa, tão positiva. Nós tivemos 180 pessoas finalizando a primeira jornada, a Jornada da Consciência. Isso é um número muito importante, muito expressivo, tá? Porque a gente sempre busca, né, aumentar o número de formados, mas não só formar por formar, não, de pessoas que realmente estão engajadas, estão participando, estão conosco aqui. Tá? Então, primeiro de tudo, parabéns. Parabéns para quem concluiu, parabéns para quem está iniciando essa nova etapa. Parabéns, deixa eu até pegar aqui, peraí, deixa eu pegar para não falar besteira. Parabéns para a Natália, que mandou lá no grupo, não sei se a Natália está aqui agora, mas se ela tiver, receba os parabéns, senão na gravação com certeza ela vai assistir. A Natália começou no novo emprego essa semana, então isso mostra para vocês que é possível sim, que as coisas acontecem sim. A Natália acabou de falar que está aqui, ótimo, parabéns. Né? É muito legal que a Natália tenha compartilhado lá no grupo, porque eu sei que aqui a realidade de muitas pessoas, né, é a busca pela recolocação, é a busca por um novo emprego, é a busca por um novo passo profissional, ou até mesmo pelo primeiro emprego. E quando a gente tem a graça, né, da conquista de algum dos colegas aqui, de algum dos estudantes, a gente faz questão de dividir isso com vocês, não para ninguém ficar chateado, contrário, para a gente poder compartilhar junto dessa alegria e dessa vibe positiva, porque em muitas vezes aqui no Bold isso aconteceu, tá? Durante os programas que a gente vinha fazendo, durante as jornadas, uma pessoa falava assim, gente, consegui participar de um processo seletivo, gente, eu estou participando. Aí começava, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Aí quando a gente ia ver, tinha 2, 3, 4, 10 pessoas participando de processo seletivo. Aí alguém chegava e falava assim, poxa, consegui um novo emprego, ou não, recebi uma promoção no emprego, troquei de emprego. Aparecia mais um, mais um, mais um. Isso é uma questão de efeito borboleta, se vocês já viram aquele filme, né? Quando começa para um, vai reverberando a energia para todo mundo e vai acontecendo. Né? Claro que a nossa torcida é que aconteça para o maior número de pessoas, claro, não tenha dúvida, de preferência para todas e todos que estão aqui, mas principalmente que aconteça no tempo de cada um de vocês. Tá certo? Deixa eu só acender a luz aqui, está um pouquinho escuro. Peraí. Agora sim, agora eu estou aparecendo um pouquinho melhor para vocês. Então, bora lá. Falando um pouquinho dessa transição, jornada da consciência para a jornada da empregabilidade. Jornada da consciência, a gente fez um trabalho de bastante autoconhecimento, de bastante olhar interno, de bastante reflexão de como estão as nossas relações pessoais, as nossas relações interpessoais, né? Todo esse processo. Vocês passaram, a grande maioria já passou, quem não passou ainda está aí em vias de passar pela mentoria do Meu Caminho. Né? Algumas pessoas fizeram no formato coletivo, outras pessoas estão fazendo no formato individual. E qual que é o objetivo? Fazer com que vocês reflitam ainda mais. Tá? Então eu sei que algumas pessoas, alguns boulders que terminaram lá como sênior, que tem a mentoria individual, ainda não receberam o contato. A gente quer reforçar aqui que vocês vão receber, tá certo? Todas as pessoas que estavam aptas a receber mentoria coletiva individual vão receber contato. É só uma questão de logística interna aqui nossa. Né? A gente procurou fazer isso em 2 semanas, talvez não dê tempo, vai ter que empurrar um pouquinho para frente, mas vocês vão receber contato. Tá?
Então, eu lembro que algumas pessoas colocaram lá no grupo, perguntando, todo mundo vai receber e a gente está acompanhando, está monitorando. Tá? A gente tem pessoas específicas para olhar isso para nós. Tá certo? Em relação à jornada da empregabilidade, a gente começa aqui agora uma etapa continua um olhar de autoconhecimento, de desenvolvimento, mas também com um olhar, né, um pensamento, um foco em o que eu posso fazer mais, como eu posso fazer mais e que caminhos eu vou trilhar para conseguir melhorar a minha questão profissional, o meu desenvolvimento. Então aqui, de novo, como eu já falei, no comecinho da jornada da consciência, é um lugar que a gente vai falar em todos os públicos. A gente vai falar com quem está buscando o primeiro emprego, a gente vai falar com quem está buscando uma recolocação no mercado, a gente vai falar com quem está empregado e quer melhorar dentro da atividade que já está exercendo, ou até mesmo para fazer uma transição de carreira. Tá? O que eu peço para vocês? Né? Que vocês busquem guardar tudo aquilo que fizer sentido para vocês. Pode ser que algumas coisas que eu fale aqui, que a gente escuta, que a gente conversa, possa soar um pouco superficial. Fala assim, poxa, mas isso daí eu já estou habituado. Legal, talvez você possa ajudar os seus colegas. Tá? Talvez seja uma forma de você contribuir com a sua experiência, com a sua vivência com os colegas. Então, de novo, não tem certo, não tem errado, e por isso que a gente já começa essa jornada, vocês perceberam que a gente começou uma semana antes, né? A gente começou na semana passada liberando para vocês um diagnóstico de empregabilidade. E por que esse diagnóstico? Para que vocês se autoavaliem, porque aqui não foi uma avaliação que nós fizemos de vocês, mas que vocês se autoavaliem dentro de uma perspectiva de mercado. O que eu quero dizer com isso? Aquele diagnóstico que foi mandado para vocês é um diagnóstico que é feito, que foi desenvolvido por uma pessoa especialista em mercado e que coloca ali alguns cenários. Tá? Claro que eu sei que algumas pessoas ali, na hora de responder, devem ter visto a seguinte situação, mas espera aí, eu não trabalhei ainda. Não, faz tempo que eu não estou no mercado. Não tem problema. É como você se percebe. Então, a ideia é que vocês colocassem ali qual a sua percepção naquele momento, como vocês estavam ali se enxergando hoje num cenário de empregabilidade, num cenário de mercado de trabalho, empreendedorismo, seja lá qual for o caminho. Tá? O que é importante? Mas talvez eu não esteja buscando o mercado de trabalho nesse momento. Ok, mas pode ser que amanhã você busque, pode ser que daqui um mês você resolva buscar, daqui 6 meses você precise buscar, não sei qual é o caminho de cada um de vocês, mas vocês têm essa possibilidade. Então, quando a gente olha para aquele relatório, né, aquele diagnóstico, aquele resultado que apareceu para vocês, algumas pessoas colocaram lá no grupo, e eu amo quando vocês começam assim, mas o nível baixo, mas então eu não estou empregável. Não, gente, todos nós somos empregáveis o tempo inteiro. E aqui eu estou falando nós, pessoas, eu não estou falando do olhar do mercado para nós, porque isso é uma diferença. Tudo bem? Então, assim, tem altos níveis ou altos critérios de avaliação que o mercado impõe, que os RHs... Perfeito. Tá bom, isso é verdade, existe, tá bom? Existe, mas a gente não vai ficar refém disso aqui na jornada da empregabilidade. Nós vamos entender o nosso potencial, nós vamos buscar o nosso potencial, nós vamos buscar o quanto a gente realmente pode e o quanto a gente realmente tem de valor para entregar, ainda que o mercado não esteja reconhecendo. Tudo bem? Então, esse é o caminho que a gente vai sair aqui. Tá? Então, essa é a ideia. É nesse caminho que a gente vai seguir para poder olhar e entender quais são os próximos passos. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Pensando, né, em tudo que vocês já
tem como experiência, a gente já conversou várias coisas aqui, mesmo na Jornada da Consciência, a gente já conversou várias coisas. Eu quero que vocês pensem, né, reflitam aí individualmente, daqui a pouco a gente vai para o coletivo. O que vocês acreditam que possam ser pilares, tá? Pilares para uma boa empregabilidade ou para um nível alto de empregabilidade? E aí, não precisa colocar no chat, porque o que a gente vai fazer? Eu vou separar vocês em salas, tá? E aí vocês vão conversar alguns minutinhos entre vocês. Quais são esses pilares ou o que são esses pilares? Quando eu falo que são, o que sustenta ou o que são fatores importantes para ter uma boa empregabilidade, que vocês acreditam que faça sentido. Tudo bem? Então, essa é a pergunta. Né? Quais são os pilares, na opinião de vocês, o que são pilares para uma boa empregabilidade, para você ir para o mercado, para você empreender, coisas que vocês precisam. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão para a sala, eu vou deixar vocês lá uns minutinhos, vocês vão conversando, e na volta a gente vai falar exatamente sobre isso. E aí a gente vai discorrer um pouquinho mais. Tá certo? Um recado importante, que agora eu já vi que a gente está com um número bem grande de pessoas aqui. Então, um recado importante. Eu vou fazer um forms hoje para presença, tudo bem? Mas nós conseguimos dar uma aprimorada aqui na ferramenta e o Google voltou a fazer a lista de presenças. Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai passar o forms normalmente, como nas semanas anteriores, tudo bem? Com uma ou duas perguntas, só para vocês responderem e confirmarem a presença. Tá certo? Porém, a gente também vai olhar se vai dar certo a lista de presença automática do Google. Se der certo, a gente não precisa mais do Forms e usa só a lista de presença do Google. Se não der certo, a gente continua no Forms. Ok? Combinado? Então, não precisa colocar o nome agora aqui, porque a gente não vai olhar pelo chat. A gente vai olhar pela lista de presença de vocês, que vai ser gerada, e pelo Forms que eu vou mandar hoje no final do encontro. Beleza? Então, bora lá. Vou separar vocês aqui nas salas. Deixa eu botar vocês aqui em salas rapidinho para vocês debaterem um pouco aí sobre o que vocês... Espera aí. Só aumentar aqui o número de salas. Ótimo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, chegando mais gente. Pronto, o povo já começa a chorar que é 10 minutos. Daqui a pouco vocês vão querer meia hora de conversa. Né? Deixa a gente fazer uma resenha aqui. Gente, não é lugar de resenha não, viu? Vocês podem parar de graça. Isso não é lugar de resenha não. Ai, 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 viu? Mas tudo bem, eu vou ser um pouquinho legal com vocês e vou colocar 8 minutos, tá bom? Não vou colocar nem 5, que era a minha sugestão, nem 10, que é de vocês. Vou colocar 8 minutinhos. Aí já, pelo menos, né, já fica um pouquinho mais legal, já dá para curtir um pouquinho mais aí a conversa. Vamos lá, estou terminando de separar aqui, deixa eu só ver quem ainda está aqui. Precisa ir para salas, eu acho que aqui, ok, a gente já pode pegar aqui uma pessoa aqui, e outra pessoa, deixa eu ver aqui. Prontinho, gente. Então, ó, vão ser 8 minutinhos. Então, ó, já estou até colocando aqui o tempo para ninguém brigar comigo. Vocês podem cronometrar, porque vai dar certinho esse tempo. E qual é a brincadeira? É falar sobre quais são os pilares, o que vocês entendem como pilares para boa empregabilidade ou para aumentar, para ampliar a empregabilidade de vocês. Tá certo? Bora lá. Boa viagem para vocês. Cliquem no botãozinho de participar. Bora se divertir e conversar bastante lá na sala. Vai lá.
Salas abertas. Daqui a pouco a gente volta. Quem está chegando agora, a gente já vai incluir vocês em alguma sala. O pessoal está discutindo quais são os pilares da empregabilidade, o que vocês acreditam que sejam pilares da empregabilidade. Só um minutinho, já vai aparecer para vocês aqui. Ela. Ah, só aceitar o de participar. Pessoal que ainda está aqui na sala principal, é só aceitar o convite de participar e vão ser direcionados lá para a sala, tá certo? Oi, Márcio, boa noite. Oi, boa noite. É só para avisar que eu não posso participar porque eu estou em trânsito, estou num trânsito danado, tá? Por isso que eu não aceitei. Vou ficar aqui porque eu não posso, Não, não tenho se como você debater. quiser, Tá não, bom? se você quiser entrar lá, Jurema, só para ouvir o pessoal, também tudo bem, não tem problema. Pode ficar como ouvinte, tá? Ah, então tá. Então eu não sei como é que faz para me convidar de novo, porque eu não aceitei e sumiu aqui. Não tem problema, a gente te convida já já. Tá bom, obrigada. Imagina. Ah, quem ainda está aqui? Ah, só ver aqui. Sara também chegou agora, já dá para ouvi-la. O pessoal que está chegando agora, os colegas estão em sala, tá? Eles estão fazendo uma discussão. Quem puder aceitar, é só se direcionar lá. Eles estão falando sobre os pilares da empregabilidade, o que eles entendem, né, o que vocês entendem como pilares da empregabilidade.
Acho que na hora que tava ficando boa, acaba. Mas, gente. Poxa vida! Acabou. É bem isso. A minha sala tava ótima. Não tem falar. hoje. Ô, Marcos, foi 5 minutos, foi pouco. Altos papos na sala. Mas eu acho que as meninas agora me Tem que ser meia hora, Márcio. Nossa, sacanagem. Tava muito bom. Uma aula só de sala temática. Só acho que a gente pode fazer a nossa própria mentoria. Volta pro grupo. A gente fazer Bem por aí. Quando tá ficando bom, acaba. tem que ter uns 45 a uma hora. experiências de idade diferentes, Olha, né? E ainda acrescentou alguns minutinhos ainda. Não, e ele acrescentou 3 minutos, né? Se ele tivesse deixado 5, nós tava mais frustrado ainda. Na hora que É as porque meninas a gente pararam de mais, a chorar, gente tem que forçar mais. É por isso que tá na hora ficando que bom. vocês pararam de chorar, Ah, que coisa. A gente entra Dá na pra sala parar meio de calado, chorar, né? gente. Aí depois que Ó. começa a falar, pronto. Tem que Aí a gente tá não para mais. vocês só reclamam, só choram. Meu Deus, ai, 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 ai. É só um pouquinho, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui pro Iago. O Iago, na verdade, os textos que eu preciso, tá? Das respostas. a vida tá difícil, a gente vai reclamar, Ó, claro. Ô, Beatriz, para de reclamar. Eu vou até fechar o microfone de vocês. Ó. Vou ocultar todo mundo agora. Que coisa que a gente reclamona. Que gente reclamona essa. Eu falei 8. Fala que tava Coloquei sentindo mais falta da gente 3 reclamar. minutos. Vocês ficaram 11 minutos e ainda voltam reclamando? Ai, 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 viu? Tem que ser Vamos 15. reclamar no chat agora. Ai, 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 viu? Galera, mas olha só, vamos lá, né? Olha que interessante. Vocês ficaram 10 minutos, quase 11 minutos, né? Deu um pouquinho menos de 11 minutos, mas vocês ficaram ali conversando, falando, né? E aí? Coloca aí no chat, o que vocês colocaram? O que vocês chegaram? Que conclusão vocês chegaram? O que são os pilares? Quais são esses pilares? Existem pilares? Existem coisas que são importantes, necessárias para a empregabilidade? Olha lá, comecei a ver, networking, legal, é interessante. O que mais? Ética, marketing pessoal, o que mais? Vamos ver, tá subindo coisa aqui. Conhecimento, comunicação, foco, convivência com pessoas, estudos, comunicação bastante, vocação também, autoconhecimento, força de vontade, uma boa oratória para comunicação, bom, muito bom. Empatia também entra, resultados, capital de habilidades técnicas e comunicação, hard skills e soft skills, né? Traduzindo, hard skills técnicas, soft skills comportamento, tá? Para ficar todo mundo na mesma página, estudo, valores, aperfeiçoamento de técnicas, cursos, muito bom. É sobre isso mesmo. Tá? Aí, olha só que interessante, né? Tudo isso a gente sabe. Vocês colocaram aí, ó, tá subindo coisa. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Minha pergunta é, como colocar tudo isso em prática? Como fazer tudo isso realmente chegar até onde a gente quer? Né? Onde a gente vai, onde a gente dá o próximo passo, onde realmente a gente consegue. Primeiro de tudo é organizar essas informações na nossa cabeça. Ter clareza. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou trazer para vocês aqui é justamente esse olhar, tá? Essa clareza, esse processo de entendimento. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, já está aparecendo, já apareceu aí para vocês. Aqui, eu estou apresentando para vocês 9 pilares, tá certo? 9 pilares de empregabilidade. Depois eu vou disponibilizar, eu só não vou colocar agora aqui porque eu não achei o link, eu não vou ficar procurando nesse momento, mas depois eu disponibilizo para vocês
Se até o final do encontro eu localizar, eu mando aqui, senão eu mando no grupo para vocês. Tem uma pesquisa da FIA.com que fala em 6 pilares. Eles estão contemplados aqui, tá? Mas quando eu trago isso para vocês, eu prefiro ampliar um pouquinho mais e incluir alguns pilares a mais, tá? Então, nessa pesquisa da FIA, vou até pegar aqui quais são os pilares exatos para eu falar para vocês. Ó. No site da FIA.com, o que eles falam? Eles falam de adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, e aí vai entrar a questão ética também, né, valores e ética, saúde física e mental, reserva financeira, ou aprender a questão da educação financeira e relacionamentos. São os 6 que eles colocam como principais pilares da empregabilidade. Tá? Aqui a gente tem ele um pouquinho expandido, né? E eu prefiro trazer um pouco expandido para a gente conseguir falar de todos eles, né? De cada um desses passos, que são autoconhecimento, propósito e valores, educação e desenvolvimento pessoal, flexibilidade, o network, que são os relacionamentos, processos seletivos, e eu já explico por que ele está aqui, tá certo? Comportamento no trabalho, empreendedorismo e autonomia. Né? Autonomia financeira, que seria a parte de educação financeira. Aí, eu vou falar até o que já aconteceu numa outra jornada, gente, e foi bem interessante. Né? Quando eu apresentei isso para as pessoas, numa das jornadas, teve alguém que falou assim, tá, Márcio, mas o que isso vai impactar na minha vida? Estou procurando emprego. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Falei, claro, concordo com você. Eu também, todo dia aqui fico pensando em como eu vou pagar as minhas. Porque tem semana aqui que eu faço sorteio, gente. Eu ponho tudo num chapéu e faço sorteio. Quem vai ser o contemplado dessa semana? Vocês ficaram para trás. Aí eu deixo os outros boletins para trás. Porque é a vida que a gente leva. Em alguns momentos está ok, outros meses, né, não deu e está tudo bem. Beleza, vamos seguir. Né? E aí a resposta que eu dei foi, então, se você está num momento de busca de recolocação, de busca de uma nova oportunidade profissional, se você tiver mais consciência, né, de quais são os principais passos que você precisa dar para alcançar esse objetivo, além de só mandar currículo, além de só se inscrever em vaga, além de só pedir indicação, ou seja lá o caminho que você estiver utilizando, isso vai te fortalecer internamente, então vai te dar mais força, mais coragem, mais compreensão de quais possíveis caminhos você pode seguir, ou talvez caminhos que você não queira seguir, e a partir daí, com certeza, vai facilitar, eu não vou dizer que vai facilitar a conquista do emprego, mas vai facilitar a sua identificação com oportunidades e vagas, e além disso, vai facilitar na hora que você tiver que explanar sobre sua vida, falar sobre você, falar sobre como você vai contribuir com aquela empresa que está querendo te contratar ou que possivelmente te contrataria naquele momento de uma entrevista. Aí houve um silêncio, isso a gente estava numa sala com 70 pessoas, mais ou menos, um pouco menos do que aqui hoje, e aí houve um silêncio. Aí eu falei, bom, deve ter acabado o encontro, é hora de fechar, falar tchau, e amanhã está todo mundo reclamando do Márcio, porque o Márcio está doido no grupo. Passou alguns segundos, a mesma pessoa levantou a mão, pediu para falar, eu falei, pois não, pode falar. Ela falou assim, Márcio, eu fiquei um pouco chateado porque você me acertou um soco no estômago, mas eu quero te agradecer porque realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E a minha intenção não foi dar soco no estômago de ninguém, mas a minha intenção foi dizer, olha gente,
Eu sei que a vida não está simples para ninguém, que a competição no mercado é grande, que tem muitos desafios, e aí vocês já relataram milhares de coisas no grupo do WhatsApp, as plataformas, é isso. Só que assim, se você não se preparar também, não adianta você participar de 50 processos seletivos. Você pode participar de 50 processos seletivos e não passar em nenhum deles. Né? Então você precisa parar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo de bom ou o que eu não estou fazendo de bom? E essa jornada é exatamente este lugar. Tá? É exatamente esse lugar. Inclusive para quem de repente nunca trabalhou. Mas para olhar para assim, tá, para eu chegar no meu primeiro emprego, seja como jovem aprendiz, seja como atendente numa loja, como frentista do posto de gasolina, seja lá qual for a função que eu vou fazer, a primeira função, balconista do bar, da padaria, o que eu vou entregar de melhor? Como que eu vou realmente chegar lá na padaria e dizer para o dono da padaria, ó, eu vou saber vender um pão como ninguém, eu vou esvaziar a vitrine aqui de pão, de doce, eu vou fazer todo mundo levar. É isso que você vai fazer? Então como você vai fazer? Como você vai mostrar e dar credibilidade para a pessoa que está do outro lado para olhar para isso? Tá? Então, quando a gente fala de pilares de empregabilidade, nós não estamos falando aqui de uma utopia, gente. A gente não está falando de uma coisa que está totalmente distante, que é lá só na NASA acontece. Não, acontece aqui, no dia a dia. Né? A Natália, desculpa, espero que você não fique chateada, tá? Mas a Natália conseguiu emprego, começou a trabalhar, está aqui com a gente, né? Estou super feliz que ela começou a trabalhar e não desistiu de fazer a jornada, isso é importantíssimo, né? E semanas atrás ela tinha me mandado uma mensagem falando, Márcio, eu estou com um pouco de dificuldade de avançar em processo seletivo, porque eu fico nervosa, eu não consigo trazer... Gente, a gente está aqui para isso. Né? Vocês fizeram a primeira jornada, estão fazendo a segunda jornada com esse propósito. Peraí, como eu posso me conhecer mais e ter mais confiança para seguir adiante? Porque senão você vai participar de 50 processos seletivos, 50 entrevistas e não vai passar. Né? E não é que o bonde vai fazer com que você passe, mas nós aqui do bonde nós queremos dar aquele empurrão de falar assim, bom, agora você vai. Se até agora você passava só na primeira entrevista, agora você vai passar da segunda para ir para a terceira, para ir para o processo da dinâmica, para chegar lá na cara do gol. É esse o nosso objetivo. Né? Claro que se a gente puder contribuir mais do que isso, melhor. Né? Muito melhor. Mas nesse primeiro momento, é isso que a gente quer. A gente quer ajudar vocês a chegarem, como diz o Thiago Samu, nosso fundador aqui, ele fala, a gente quer ajudar vocês a colocarem a bola na marca do pênalti. Quem vai chutar são vocês. Né? Se vocês preferirem basquete, é a mesma coisa. A gente coloca lá no lance do arremesso. Se você vai arremessar e fazer o ponto, é com vocês. Mas a gente quer que vocês cheguem até lá. Tudo bem até aqui, pessoas? Faz sentido o que eu estou falando ou é muita maluquice? Já posso acabar o encontro, fechar a sala e a gente vai embora, dormir. Bora lá. Então, ó. Desses 9 pilares, o primeiro a gente já começou. Né? A gente já começou muito forte. Aqui, autoconhecimento, é o que vocês estão fazendo desde o mês passado com a jornada. Né? E eu vi muitos relatos, super interessantes, que vocês colocaram lá nas pesquisas de satisfação que a gente mandou, no grupo, né? O quanto tem feito bem para vocês. Então, gente, continua. Tá? Precisa continuar. O processo de autoconhecimento, ele é contínuo, até o final da vida. Enquanto tiver um suspiro, é possível aprender e fazer diferente. É uma coisa que eu estou falando que eu faço isso todo dia? Não. Sou ser humano como vocês. Tem dia que eu acordo e falo assim, ai meu Deus, ai como eu estou acabado, nossa, não estou valendo R$2. Né? Mas aí é aquele momento de a gente falar assim, peraí, será que eu não estou valendo R$2? Pelo menos 2, né, gente? Não precisa ser 10, mas pelo menos 2. Né? Então, assim, esse é um processo contínuo.
A gente precisa parar e falar, peraí, o que eu aprendi até aqui? Do que eu aprendi, o que eu estou colocando em prática? E aí eu vou pegar, gente, eu preciso fazer esse gancho, tá? Final de semana agora, eu estava numa reunião com amigos, com pessoas de muita confiança, e aí um líder espiritual que estava ali com a gente, né, disse assim, quando vocês se reúnem, vocês ouvem muitas coisas, muitos ensinamentos, né, muitas palavras, muitos conselhos, muitas orientações. E quando vocês lembram disso? Gente, não foi um soco no estômago. Foi um soco no estômago, um tapa na cara, um chute no traseiro, foi tudo que vocês podem imaginar. Porque simplesmente a gente se deu conta, num grupo ali de 20 pessoas, mais ou menos, a gente se deu conta de que a gente lembrava pouco de tudo que foi oferecido para a gente na forma de conselho, de orientação, de explicação. Então, olha quanta coisa a gente perde no meio do caminho, gente. E na vida profissional, é pior, tá certo? É pior, sabe por quê? Porque a gente aprende hoje, acha que já sabe, e esquece de continuar aprendendo. E aí, quando alguém aprende mais do que a gente, e é promovido, muda de emprego, recebe aumento, a gente fica chateadinho. Todo mundo tem criança fazendo birra. Ai, o que ele fez? Gente, você que parou no tempo, e aí? E aí, como que você vai fazer? Para onde você vai caminhar? Então, o processo de autoconhecimento, ele é contínuo. Tá? Ele é contínuo. Até o fim da vida. Todo dia tem alguma coisa nova para aprender. Propósitos e valores. Aqui a gente está entrando num lugar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num próximo encontro, né? Sobre aquilo que é importante para você. Aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente é valioso, né? Aquilo que realmente tem um grande significado para você. E aí a gente precisa entender se isso está aliado, né, ou bem combinado com a cultura da empresa, por exemplo, onde você está lá participando daquele processo seletivo. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos supor que você, e aqui eu sei que algumas pessoas aqui, cada um tem uma fé, uma crença diferente, mas vamos supor que você é uma pessoa que dentro da sua fé, ou dentro da sua crença, ou dentro dos seus valores, você não gosta, né, ou você não compactua, não concorda com o fumo. Um cigarro. Tudo bem? E aqui é só um exemplo, ninguém precisa nem se pronunciar sobre isso. Não faz o menor sentido de você ir trabalhar, por exemplo, na Souza Cruz, que é uma das maiores fabricantes de cigarro, de tabaco no Brasil. Então, para que você vai se candidatar numa vaga nessa empresa? Ah, eu estou desesperado, preciso trabalhar. Gente, se candidata na padaria da esquina da sua casa. Você vai sofrer menos e vai ter menos dor de cabeça, porque você não vai contrariar seus valores e seu propósito de vida. Simples assim. É simples assim. Ai, Márcio, então você está querendo dizer que eu não posso trabalhar numa multinacional? Você pode trabalhar onde você quiser, desde que faça sentido. Principalmente porque os seus valores precisam estar aliados, ou pelo menos o mais sincronizados possível, com a cultura da empresa, com os valores da empresa. Porque não adianta você acreditar que você vai chegar lá e vai mudar a empresa. Doce ilusão. Você não adianta que você chegar lá e falar assim, ah, mas eu vou fazer um movimento. Tá bom, você pode fazer o movimento se você quiser, gente. Em 3 meses, a empresa vai falar assim, ó, desculpa, a gente não consegue permanecer com você. Então, assim, você não vai mudar a empresa. Então, se você não vai mudar a empresa, porque ela já está constituída, já está feita, procura aquilo que faz sentido para você. Tá? Então, quando a gente fala de propósito, fala de valores, é nesse lugar que a gente está conversando. Tudo bem? Educação
e qualificação, desenvolvimento profissional. Gente, não tenho nem muito o que falar, né? Se você não fizer, e hoje, cada dia mais, tá? Cada dia mais, o que se precisa é ter o hábito, e isso eu falo que é um hábito, criar este hábito de aprendizado contínuo. Continuar aprendendo ao longo da vida. Ou uma expressão em inglês que se usa muito é lifelong learning, né? Aprendizado por toda a vida. Por quê? Olha só, Wallace, eu já passo para você, tá? Vi que você levantou a mão, eu já passo para você. Olha só que importante. Eu sou um jovem, um pouquinho mais tempo do que vocês, com 48 anos de idade. Eu nasci numa geração, numa fase, que não existia celular, não existia tablet, não existia notebook, não existia essa possibilidade de a gente estar fazendo o que está aqui. Não existia, gente. Hoje, aos 48 anos, eu trabalho com isso 24 horas por dia. Estou aqui, ó, na frente do computador falando com vocês. Converso com vocês por esse aparelhinho aqui, ó, o tempo inteiro. Eu não tive que me adaptar? Eu não tive que aprender? E se eu não quisesse aprender? O problema é meu. Porque a tecnologia tem passado por cima. E tá boa. É assim que funciona. E eu estou dando um exemplo. Um exemplo simples. Né? Quantas pessoas hoje falam assim, ai, porque eu estou com medo de perder meu emprego porque a minha função vai acabar. Algumas funções vão realmente ser substituídas. Mas o ser humano nunca vai ser substituído. Ontem eu fiz uma live com 2 especialistas em educação corporativa. Tá? A educação, o treinamento, o desenvolvimento de colaboradores dentro das empresas. E as 2 foram unânimes em dizer, gente, algumas funções podem acabar, mas sempre vai precisar de um ser humano para continuar alimentando a inteligência artificial, para continuar manuseando as tecnologias existentes. O que precisa é de adaptação. Então, as pessoas precisam se adaptar, se adequar, aprender e se desenvolver. Então, é a partir daqui que a gente precisa ter esse olhar, né? E aí, eu já vou fazer só o gancho com o de baixo, que é a flexibilidade, o 4º pilar. Por quê? Se você não for uma pessoa flexível, aberta ao novo, aberta às possibilidades, aberta ao aprendizado, que a gente está falando aqui do anterior, acabou. Você está parado no tempo. Você não vai conseguir avançar muito. Tá? E quando eu falo de flexibilidade, não é aceitar qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito, mas é entender o que tem de inovação, quais são as possibilidades diferentes de executar, por exemplo, a mesma atividade. Né? Então, poxa, mas até ontem a gente carimbava o papelzinho. Hoje não precisa mais carimbar, você faz assinatura eletrônica. Então, será que você não pode aprender como manusear os aplicativos de assinatura eletrônica para você não ter que mais fazer carimbo, não ter que mais imprimir? É um processo. Mas eu não quero. Tá bom, você não quer, você vai ficar parado no tempo porque alguém vai aprender, porque é este novo processo que está sendo utilizado a partir de agora. Tá? Então, quando a gente fala de flexibilidade, é nesse caminho. Tudo bem? Vou fazer uma pausa aqui só para ouvir os 2 colegas que levantaram a mão e aí a gente continua. Wallace, por favor. Boa noite. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Estamos te ouvindo, o sim. som tá... Você falou sobre lugares que a gente escolhe trabalhar, sendo que a gente se sente mal por estar nesses lugares, porque não faz parte do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver, né? De viver a vida. E eu passei pelo mesmo exemplo. É uma parte da minha vida que eu nem gosto muito de lembrar, eu nem boto como experiência na minha parte curricular. Eu trabalhei como promotor de vendas e foram 2 anos na minha vida. Eu sempre fui nascido e criado na igreja. Eu tive minha base de ensino de
como tratar as outras pessoas na forma do amor, na forma do respeito, sem enganar, sem roubar ninguém, né? E nessa fase que eu trabalhei, de princípio foi um amigo que me indicou, que eu estava trabalhando como atendente numa loja, num comércio, e ele trabalhava junto comigo, e nessa daí ele via a minha forma de me comunicar com o cliente, no meu atendimento. Ele falou, cara, você é um cara muito bom para conversar com as pessoas. Eu posso te botar um serviço bom de um amigo meu. Aí naquele, criando vínculos, né, criando laços. E nessa criação de laços ele me colocou nessa vaga de emprego, onde era promotor de vendas. A princípio, ele chegou para mim falando que era uma forma que o cliente tem de investimento na empresa, você vai estar entrando em contato com o cliente por telemarketing, né? Você vai até o cliente, leva os contratos, explica ele tudinho, e com o tempo eu aprendi, em 2 meses eu aprendi, estava por dentro do trâmite do trabalho. Mas depois de um certo tempo, eu notei que a empresa em si, ela não trabalhava de uma maneira muito justa com os clientes. Ela começava a enganar os clientes, o investimento que eu prometia não pagava aos clientes. E isso, como a gente era o consultor do cliente, eles entravam diretamente em contato com a gente. Então, eu comecei a ficar muito doente em relação a isso. Eu falava, poxa, isso aqui não é para mim, mas eu estou precisando, porque meu filho tinha acabado de nascer. E eu estava ali naquela, eu estava precisando de um dinheiro para eu me levantar e para estar ajudando meu filho também. Então, eu resolvi, eu falei, não vou continuar nesse emprego, porque está me fazendo mal. Cheguei para esse amigo, pedi desculpa para ele, eu falei, poxa, infelizmente eu não vou conseguir manter meu serviço dentro dessa empresa pelo fato da empresa ter uma política, ter uma ética muito suja com os seus clientes. E ele vendo que toda aquela situação, ele sabia que eu também era técnico de informática, tinha alguns cursos relevantes, e ele falou, não, eu vou ver uma vaga para você fora da empresa de uma área que você possa se sentir bem. Eu falei, não, tá tranquilo, que você vai arranjar, mas eu já estou procurando outra coisa. Ele, como criou esse laço comigo, ele falou, não, vou te ajudar. E nessa ele me indicou como técnico de TI, como assistente de TI, em outra empresa. E, cara, minha aparência mudou totalmente, minha mente mudou totalmente, porque eu estava num lugar onde eu me sentia bem, onde eu fazia o meu trabalho, onde era notado por isso, entendeu? E é tudo essa questão, a gente precisa trabalhar com o que a gente gosta de verdade, onde a gente se sinta bem. E Legal. quando você tocou nesse assunto, eu falei, poxa, me identifiquei, tá? Aí eu só queria passar esse momento da minha vida, que serve de experiência para outras pessoas, né? Legal, obrigado, Alisson. Obrigado por compartilhar, mesmo não sendo algo muito confortável para você, mas obrigado, é importante que as pessoas percebam que talvez muita gente aqui também se identificou, né? Mas talvez quem não se identificou sabe como tem um relato de quem passou e de como é essa experiência. Obrigado, Alisson. Vamos lá, Camila. De nada. Boa noite. Boa noite. São Paulo tá complicado, né? Eu tô meio rouquinha, mas eu acho que dá para falar. Então, sobre tudo que você está falando, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi num dos cursos tipo, de fazer na adolescência, social, um monte de coisa. Eu aprendi uma coisa que realmente me ajudou no mercado de trabalho, que foi o quê? Eles sempre falavam assim, antes de você entrar numa empresa, pesquisa tudo sobre a empresa, que nem você falou, tipo, ver a cultura, os valores, tudo isso, e veja realmente se é aquilo mesmo que você vai entrar. Na empresa que eu estou hoje, eu fui fazer um processo seletivo no ano passado para subir de cargo, e nisso eu fui pesquisar um pouco mais sobre o gestor daquela área. Eu falei, vou dar uma pesquisada lá, porque se ele me perguntar alguma coisa também, eu já tenho embasamento técnico para falar de alguma coisa.
E no momento quando ele começou a me perguntar, que eu falei, eu vi que você tem 10 anos de empresa, que você já trabalhou aqui, mas você voltou. Então, se você já trabalhou e voltou, é porque, primeiro, que você gosta da empresa, e segundo, que você viu algo de bom, não sei o quê. E aí, tipo, a gente começou a conversar e, literalmente, não virou mais um processo seletivo, virou um bate-papo. Então, e assim, eu fiquei tão confortável naquele momento de conseguir conversar, de conseguir, tipo, passar as minhas ideias ali e tudo, que, na minha opinião, naquele momento, tinha pessoas até com mais conhecimento técnico, com mais capacidade de mim naquele momento. Então, eu falei pro pessoal, eu acho que eu não vou passar na vaga, porque tem outras pessoas que estavam fazendo entrevista e eu acho que tem um conhecimento maior que o meu. Para minha surpresa, eu recebi a informação de que eu tinha passado. Então, assim, tudo isso ajuda muito. Então, tipo, não só a empresa, mas às vezes você pesquisar. O que o gestor faz? Quanto tempo ele está? Hoje o LinkedIn está aí para a gente conseguir fazer tudo isso. Hoje, com o nome e sobrenome da pessoa, você acha tudo. Você acha a vida dela inteira pelo LinkedIn. Então, é uma coisa que te ajuda muito naquele momento. Então, assim, para mim me ajudou, para quem às vezes não está começando ainda no mercado de trabalho, é uma ideia também. Pesquisa sobre a empresa, os valores, pesquisa se realmente o ramo da empresa e eles dão oportunidade de crescimento, se é aquilo mesmo que você quer. Porque até mesmo para a empresa, igual ele fala, se você falar tudo isso e saber do que a empresa trabalha e o que ela faz, você deixa o olho do próprio recrutador brilhando ali, porque ele está vendo que você teve conhecimento, que você teve ali pelo menos a força de vontade de estudar sobre o que a empresa faz. Exato. Legal, Camila. Obrigado por compartilhar. Realmente isso é importante. E aí conecta, inclusive, com o que a gente fala já na sequência, no próximo pilar, que é a questão do network, né? Tanto na fala do Wallace como na fala da Camila, essa questão do network, ou rede de relacionamentos, né? Que, traduzindo aqui, né? Rede de profissional, rede de contatos profissionais, rede de relacionamento, é fundamental. Né? Então, assim, a gente estudar sobre a empresa, entender sobre o gestor, como a Camila falou, mas, acima de tudo, criar vínculos com pessoas sem interesse. Tá? Não é aquela coisa de, vou me aproximar de pessoas só por interesse. Não, é criar vínculo mesmo, com pessoas que, de repente, podem te ajudar, que podem ser entre vocês aqui. Né? O grupo do WhatsApp que a gente mantém aqui no Bold é, acima de tudo, né? É uma comunidade, sim, de estudantes, de Bolders, de diversas idades, de diversas regiões, mas é também um formato de network. Inclusive, a Terezinha, vira e mexe, ela está falando aí com vocês, falando sobre oportunidades. É sobre isso, gente, que a gente está falando. Quando a gente fala de criar uma rede de contatos, o LinkedIn está aí para isso. Então, sim, vai lá no LinkedIn, busca se conectar com pessoas. A gente fala sobre isso aqui nessa jornada também, a gente estimula vocês a fazerem isso, mas busquem as pessoas que vocês já têm contato. Reative contatos, porque muitas vezes essa proximidade com o colega, o Alice deu um exemplo aqui maravilhoso. A mesma pessoa que o levou para um lugar que para ele não fez sentido, também o ajudou para ir para um outro lugar, uma outra empresa. Então, isso é contato, isso é network, isso é nutrir bons relacionamentos. Então, quando a gente fala de network, é sobre esse canal de comunicação que precisa estar conectado com pessoas que fazem sentido. Márcio, mas eu, de repente, não tenho muita experiência, não tenho muita vivência, ou estou muito tempo fora do mercado. Ok, procura começar a participar, ainda que seja de eventos online, começa a participar de eventos, de rodas de conversa, né? Às vezes até eventos regionais, muitos lugares têm alguns eventos regionais que é para justamente fomentar ali contato entre as pessoas. Comecem a procurar. Isso também é um caminho, esse também é um lugar que vai te ajudar a, pelo menos, conhecer pessoas ou começar a criar ali umas sementinhas, plantar umas sementinhas
para florescer no futuro. Então, assim, se você já trabalha, já trabalhou, poxa, você já tem. Pelo menos alguns contatos, certamente você já tem. Quando você está usando esses contatos, e aqui eu não estou falando usar no sentido pejorativo, mas quanto você está usando desse potencial de contatos para te ajudar neste momento? O quanto você, e aí vou fazer a via de mão dupla, o quanto você também está olhando para as outras pessoas e pensando, poxa, talvez eu possa ajudar, né? Talvez eu consiga dar uma força ali. Né? Eu falo muito, no grupo de vocês eu não cheguei a falar na primeira jornada, mas agora é o momento de falar. Gente, eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, tá? Muitas vezes, aquela oportunidade de trabalho, aquela vaga que aparece, por exemplo, no meu LinkedIn, no meu e-mail de sugestão, pode não servir para mim. Mas talvez pode servir para os colegas que estão aqui. Não tem problema nenhum você compartilhar, sabe? Porque aqui vocês não são competidores. Aqui ninguém está competindo com ninguém. Aqui está todo mundo de mão dada para seguir adiante. Bem, vamos lá. De repente, né? Tá aí, ó. Natália, já vi que você levantou a mão também. O Ederson, já passo para vocês. Né? Poxa, é coisa melhor do que, poxa, a Natália começou a trabalhar. Pode ser que amanhã ela fique sabendo que tem outras oportunidades e tem mais gente da região que pode ir, que está aqui no grupo. Por que não? Não é competição, gente. Ninguém está aqui para passar por cima de ninguém, para pisar em ninguém. É exatamente o contrário. A gente está aqui para dar a mão e seguir adiante. Ah, Márcio, isso daí é tudo discursinho bonito, né? Eu já tive gente que falou isso para mim, tá? Ai, Márcio, seu discurso é bonitinho, agora só falta abraçar a árvore. Eu não abraço a árvore, não. Eu prefiro ficar encostadinho nela, mas esse é um discurso que eu vou continuar mantendo, sabe por quê? Porque esse é o meu papel. Eu já falei várias vezes, o meu papel aqui não é de criar sonhos para vocês, né? É de ajudar vocês a se potencializarem para alcançar os sonhos de vocês. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, nem que for com uma palavra de encorajamento. Mas bora lá, a gente está aqui para isso. Tá? Então vamos lá, deixa eu só fechar o ciclo aqui e aí passo para o Ederson e para a Natália, mesmo que a gente volte um pouquinho nos temas. Eu vou pular processo seletivo, eu vou deixar ele no final, mas eu vou falar dos outros, tá? E depois eu falo porque o processo seletivo está aí. Quando a gente fala de comportamento no trabalho, comportamento do trabalho nada mais é do que quais as habilidades interpessoais você tem ou está desenvolvendo, e aqui vocês já começaram a desenvolver muito isso, comunicação, colaboração, cooperação, senso de coletividade. Quais essas habilidades que você já tem ou pode desenvolver mais, né, ou até precisa desenvolver, em alguns casos isso pode acontecer, né, para que você possa trabalhar dentro daquela empresa. Ou, se você vai empreender, para que você possa conseguir fazer ali o seu negócio funcionar. Porque, gente, ninguém faz nada sozinho. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu acreditei que eu fazia tudo sozinho. Não preciso falar qual foi o resultado, né, gente? Então, ninguém faz nada sozinho. Tá? A gente vive em sociedade, em comunidade. Então, assim, você vai trabalhar numa empresa, por mais que seja uma empresa de 5 pessoas, você vai trabalhar com outras 4, você e mais 4. É um trabalho em equipe, precisa ter interlocução, vocês precisam se comunicar, vocês precisam se entrosar, vocês precisam se adaptar a situações de pressão, de excesso de trabalho, então não tem jeito. Né? E além disso, quais os tipos de comportamento que você vai ter quando estiver dentro daquela empresa? E aqui eu estou falando de profissionalismo e de ética. Né? Você vai atuar de forma profissional? Você vai cumprir seus horários, entregar suas atividades, fazer suas tarefas, colaborar com os colegas, né? Ou você vai ficar só enrolando e falar assim, no final do mês eu recebo o salário? Isso é visto. Tá? Isso é visto.
Por mais que as pessoas achem que ninguém está vendo, isso é visto. Você vai agir de que forma dentro daquela instituição? Quais os princípios que você vai utilizar de ética, de valores, como a gente já falou, e aí? Então, quando a gente fala de comportamento no trabalho, eu posso te dizer para vocês com muita clareza. Isso tem muitos estudos, se vocês procurarem na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas pesquisas que falam. Mais de 70% a 80% das demissões das empresas são por questões comportamentais e não técnicas. Tá? Vou repetir. Mais de 70% a 80% das demissões em qualquer nível, em qualquer empresa, em qualquer área, são por questões comportamentais. Isso significa as pessoas não têm comportamentos adequados ou não adaptam os seus comportamentos e hábitos para continuar trabalhando bem e produzindo e sendo um melhor profissional, uma melhor profissional. Isso significa que você pode ter milhares de cursos técnicos, uma habilidade fantástica técnica, e talvez se você for uma pessoa que não é profissional, que não tem uma boa atuação, não tem um bom trabalho em equipe, você não vai ficar na empresa. Né? Então, prestem atenção nisso. Tudo bem? Os dois de baixo aqui, empreendedorismo e autonomia financeira. Quando a gente fala desses dois, primeiro, empreendedorismo, a gente está falando do empreendedorismo real, né? Ali, de a pessoa ir lá e fazer o seu próprio negócio. Então, vou montar um negócio próprio, vou vender doce, Ok, isso é uma questão, é um caminho e que está relacionado à empregabilidade, porque quando a gente fala de empregabilidade, a gente fala de atuação profissional como um todo. Mas também quero trazer para vocês aqui um segundo passo, que seria habilidades empreendedoras. Se você desenvolve habilidades empreendedoras de tomar a iniciativa, de criar coisas, de realizar coisas, dentro de uma empresa você também consegue desenvolver muito essas habilidades. Por exemplo, você pode desenvolver um novo projeto, sugerir uma nova forma de realização de processos, criar eventos, né? E não precisa ser aquela pessoa mega criativa. A gente já falou de criatividade aqui na jornada anterior. Mas é só você dizer, peraí, esse processo que a gente está fazendo, esse jeito de trabalhar, pode ser melhorado. Como que ele pode ser melhorado? Se fizer A, B e C, tá bom, sugere. Apresenta uma proposta. Muito provavelmente, alguém vai olhar e falar assim, poxa, talvez não dê para implantar agora, mas vamos pensar sobre isso. Então, desenvolver habilidades empreendedoras, de criar, de realizar coisas novas e diferentes, inovações, ou seja lá o que for, é fundamental. E a parte da autonomia financeira, aqui a gente está falando de educação financeira mesmo. Né? Como você planeja a sua vida financeira? Como você lida com a gestão do dinheiro ou com possíveis investimentos que você faça ou que você queira fazer, até mesmo para alcançar os seus desejos e sonhos? Mas o que isso tem a ver com empregabilidade? Tudo. Tudo. Sabe por quê? Porque, de novo, vou voltar no começo da minha fala, lá no começo do encontro. Se você entra numa empresa só para ganhar dinheiro, porque realmente você está precisando muito pagar os seus boletos, talvez você não vai conseguir passar por nenhum desses pilares. Você só vai estar preocupado em pagar os seus boletos. E isso é totalmente legítimo, gente. Eu já fiz isso mais de uma vez na minha vida. É totalmente legítimo. Agora, se eu estou buscando ter um trabalho, ter um emprego que possa me ajudar a crescer pessoal e profissionalmente e que possa me ajudar a realizar sonhos, eu preciso também me organizar financeiramente para, bom, se eu recebo 10, eu vou procurar usar
7 ou 8 e deixar 2 separado. Se eu recebo 5, eu vou usar 4 e deixar um separado. Ou vou começar a ter projetos, ou vou começar a usar algumas alternativas ali para sair do sufoco, para sair daquele lugar que me prende, que me amarra e que me deixa infeliz no trabalho. Sabe por quê? Pessoas com dívida, e aqui eu não estou para criticar ninguém, porque o Serasa é meu amigo parceiro, né? SPC, Serasa, todos eles são amigos parceiros, mas assim, gente, pessoa com dívida, pessoas endividadas, que é uma grande massa no nosso país, elas não conseguem produzir. Sabe por quê? Porque a pessoa vai ficar esperando o dia do próximo pagamento para poder se livrar um pouquinho daquela dívida. Então ela não vai conseguir produzir, porque ela está sempre esperando alguma coisa a mais, está sempre esperando alguma coisa a mais, e que talvez não vai acontecer. Por lógico, poxa, se é o seu caso hoje, perfeito, vai lá, coloca as contas em dias, você vai conseguir, eu tenho certeza que vai. Mas na hora que você tiver com as contas mais em ordem, começa a pensar, como que eu faço agora para não voltar nessa situação? Quais são os possíveis caminhos? E eles existem. Mesmo que seja um processo, mas eles existem. Ok? Então vamos lá. Antes de falar de processo seletivo, que a gente fecha os pilares, eu vou ouvir 3 pessoas que levantaram a mão, começando pelo Ederson. Vai lá, Ederson. Oi, boa noite. Bom, na verdade eu só queria complementar o que a colega falou sobre conhecer um pouco a empresa. No meu último trabalho, eu tive a possibilidade de ocupar um cargo de liderança e participar de processo seletivo, selecionar pessoas. E é sempre uma grata surpresa quando a gente vê que o candidato fez o dever de casa, sabe? Ele sabe por que ele está ali, ele pesquisou um pouco sobre a empresa, entende o que está sendo, o que se espera do candidato, o que o candidato espera da empresa, sabe? Isso é muito, muito gratificante enquanto processo seletivo, porque você não é uma pessoa que simplesmente está ali porque... E tudo bem, sabe? Se a pessoa, como você falou, se a pessoa está desesperada e precisa de um emprego e está tentando, ok. Mas você fazendo isso, né, procurando saber sobre a empresa, procurando pegar alguns detalhes, você mostra que você não é mais você é uma forma de se destacar frente aos demais concorrentes, sabe? É só isso que eu queria adicionar. Legal, Ederson, obrigado por compartilhar. Vamos lá, Natália, a nossa nova contratada do dia. Ai, que bonito, que coisa linda. Fala aí, Ná. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz, né, com a minha vaga que eu recebi. E basicamente tudo que o Márcio falou hoje, né, foi tudo que eu passei, né? A questão de pesquisar a empresa foi um ponto positivo. Autoconhecimento, proposta e valores, questões de, como que eu posso dizer? De se sentir bem na empresa. Teve empresas que eu entrei, fui fazer entrevista, e sabe quando você se sente deslocado? Que você fala, não, esse lugar não é para mim? Teve isso também. E quando eu recebi a reprovação, eu falei, poxa, fiquei triste porque fui reprovada, mas depois parei para pensar, poxa, aquele lugar não era legal para mim. Ainda bem que foi reprovado, sabe? E a questão de desenvolvimento pessoal dentro da empresa, o comportamento no trabalho, tudo isso realmente faz toda a diferença. Eu já trabalhei em outras empresas antes e eu comecei a fazer faculdade de administração por conta de uma amizade, né? Uma amizade real, né? Uma amizade que realmente como o Márcio falou, né? São contatos que a gente não tem interesse, mas que ajudam a gente no decorrer da nossa vida. Que orientou, falou assim, você está insatisfeita, né, de ser operadora de caixa, você está cansada de ser operadora de caixa, por que você não faz uma faculdade? Isso é um conselho que não são todas as pessoas que vão te dar. Então, isso mudou muito a minha visão. Eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu decidi sair do meu trabalho, né, antigo, e falei, agora eu vou procurar estágio.
Então, já tem um tempo que eu estou procurando. E quando eu comecei a procurar, foram muitas recusas do meu currículo. E quando eu iniciei no Bold, a gente vai aprendendo, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai vendo que, ó, essa parte não é legal, vamos dar uma mudada e tal no currículo. E aí eu comecei a mudar, e aí foi onde começou a vir as oportunidades aparecer. E aí foi onde teve, né, as oportunidades, e aí comecei a fazer as entrevistas, e eu falava, poxa, eu não tô conseguindo, e só não. Eu falei, tá alguma coisa errada. Foi onde eu entrei em contato com o Márcio me orientou, e tudo, e tem sido, assim, maravilhoso, assim, eu tenho que agradecer. E pós a mentoria, que a mentoria foi a parte mais, assim, a cereja do bolo, né, para concretizar tudo que foi aprendido aqui no Bold. E isso me motivou mais ainda, me deixou mais confiável. E aí foi onde eu consegui passar no processo seletivo. Hoje foi meu segundo dia. E a questão de aprendizado, eu comecei ontem, né? E quando eu cheguei no ambiente, é um ambiente totalmente tranquilo, em paz. Não tem muitos funcionários, tem eu e acho que mais 2 funcionários tem lá. Só que vai trabalhar eu e mais uma pessoa. E o ambiente é tão acolhedor assim, que é aquela parte que o Márcio falou. É algo que te incentiva, não é nem o salário, porque é R$1.500. Aí o pessoal fala assim, nossa, é muito baixo, mas não é o salário, é o que você vai ter de aprendizado, o que você vai crescer profissionalmente ali. E quando a gente procura um estágio, a gente tem que ter humildade para aprender. É igual ele falou, eu aprendi, acabou. Não, a gente vai continuar aprendendo. Eu era uma simples operadora de caixa, mas o que eu pude tirar ali de aprendizado, eu tirei. Eu tenho experiência com atendimento ao público, eu trabalhava no açougue, eu conheço carne. É engraçado falar isso, mas é verdade. Eu poderia ser só uma simples operadora de caixa, aprender a passar troco, atender o cliente, não. Mas eu falei, não, eu vou extrair o máximo que eu puder. Eu falei, eu vou aprender sobre essas carnes, eu preciso conhecer carne. Aí eu aprendi, e eu ensino até, hoje em dia, o pessoal aí no açougue, comprar carne, ver a carne certa para cada coisa. Então a gente tem que estar assim. A gente tem que estar assim, né? Nesse nível de eu preciso aprender mais, o que eu puder aprender, e é como a moça que está me ensinando. Ela falou assim: você vai aprender, mas eu também posso aprender com você. Alguma coisa que eu não saiba, você pode saber. E aí eu falei, poxa, né? A nossa vida é uma aprendizagem total. E Exato. eu só tenho que agradecer mesmo, porque aí o Márcio até comentou. Que bom que ela conseguiu continuar. Eu falei assim, não tem como parar. Esse curso, eu estava até pensando, quando acabar, será que eu posso me inscrever de novo? Não tem como. É muito bom, é muito bom. E eu agradeço, gente. Muito obrigado por tudo mesmo. Obrigado, Natália. Vou passar para a Grace e depois eu fecho o último pilar, que é o processo seletivo, para a gente ir encerrando. Vai lá, Grace. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu vi muito disso aqui na minha realidade hoje. Eu trabalho em prefeitura, não sou concursada, mas eu trabalho na prefeitura através de contrato. E todo final de ano existe aquela troca, precisa a exoneração para a contratação. E essa questão de você tomar a frente, você tomar conta de um departamento que não é sua responsabilidade, assumir alguns riscos, querendo ou não, apresentar algumas ideias, foi o que fez os meus superiores brigar pelo meu retorno. Tanto que houve alguns problemas, teve problema com documentação, e os meus superiores, inclusive secretários, estiveram envolvidos para retorno. A questão de sempre estar aprendendo, ensinar e aprender, que igual a Natália falou, que a moça que está treinando ela falou, hoje eu com 30 anos gerencio a agenda dos meus superiores, né? Lido com pessoas de alto escalão hoje, a questão da apresentação, do autoconhecimento. Eu aprendo muito com a menina que trabalha comigo agora de 19 anos. Então, o que para mim é um obstáculo muito grande de aprender, de outra dificuldade, ela já nasceu fazendo. Às vezes até brinco com ela, a gente comenta alguma coisa dentro da sala, que tem 2 idosos de 30 e 32 anos lá com ela, e ela de 19. Ela, eu não conheço isso, gente. Janine, não precisa lembrar que você é a mais nova aqui nesse setor. Você não precisa recordar a nossa idade. Então, a gente passa a nossa experiência de trabalho para ela, passa como lidar com as pessoas, porque, querendo ou não, em órgão público,
É um tratamento diferente, você tem que ter um cuidado, você tem que manusear, né? Saber falar com as pessoas, independente de quem for, é o contribuinte que chega ou é um vereador, um secretário, um alto padrão ali. É o mesmo tratamento e você tem que saber falar com todos. E aí, a gente está tendo que aprender coisas novas que a gente não sabe como lidar direito. Com a menina de 19 anos. Tá vendo só? E você já é uma senhora idosa. Ah, nossa Senhora. Legal, Grace. Obrigado por compartilhar. E é isso, gente. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo mesmo. Muito bom. Vamos lá. Ó, gente, eu sei que tem umas pessoas que estão saindo. Eu vou acelerar aqui para não tomar mais o tempo, mas assim, ó, só reforçando. Daqui a pouco eu coloco forms. Vão ter 2 perguntinhas. Uma está na tela, a resposta, tá bom? Essa aqui é a resposta. Gente, eu sou muito bonzinho, né? Ainda bem que a Sasha não está aqui hoje, ela não pôde estar com a gente, senão ela já ia me matar. Ela fala assim, mas você já deu a resposta? Já dei a resposta. Tá? E a outra vai ser uma parte aqui do finalzinho que eu vou falar para vocês na sequência. Tá? Outra coisa, hoje não tem atividade, tá? Hoje não libera nenhuma atividade, vocês vão ficar com a noite livre, com a cabeça livre, amanhã a gente complementa as atividades aí. Então, bora lá. Processo seletivo. Por que eu deixei ele para o final? Processo seletivo também é um dos pilares. Aí vocês vão falar assim, mas processo seletivo não depende de mim. Como não? Como não? Aí eu vou perguntar 3 vezes. Como não depende de vocês? Que a Natália acabou de falar aqui. Tá? Vou pegar a fala dela, que é super importante. Quando eu falo que o processo seletivo é um pilar, eu estou dizendo que a preparação para os processos seletivos, ou para que você chegue aos processos seletivos, é fundamental e totalmente de sua responsabilidade. A responsabilidade de cada um de vocês aqui. Então, assim, como que eu chego no processo seletivo? Primeiro, você vai ter que buscar uma vaga. Você está buscando vaga? Você está buscando vagas que fazem sentido para você? Você está buscando oportunidades que realmente você pode ter habilidades suficientes para ingressar? Se não, não, está exigindo mais. Você está se preparando para essas oportunidades? Você está buscando desenvolver habilidades? Então, assim, eu vejo isso acontecer muito, tá, gente? Muito, muito, muito. Márcio, meu currículo está um horror, meu currículo está horrível. Como você está procurando emprego, então? Se seu currículo está horrível, você está procurando emprego o quê? Com a folha do papel de pão? Desculpa, gente. Eu preciso ser muito franco. Você precisa ter um currículo. LinkedIn? Eu devo ter feito lá uma conta há uns 10 anos atrás. Puxa, parabéns. Há 10 anos que as pessoas não sabem quem você é no LinkedIn. Hoje é um dos principais lugares que as pessoas se encontram, é a rede do LinkedIn. É uma rede social que não é para ficar postando foto de passeio, de prato de comida, de academia. Não, é profissional. Você precisa estar inserida ou inserido. Eu sei que a gente tem menores de idade aqui e que o LinkedIn tem uma restrição de entrada. Tudo bem, você não tem idade suficiente para ingressar, ter um perfil no LinkedIn? Ok, não faz o LinkedIn. Tá bom, espera chegar na idade. Mas quem tem LinkedIn precisa deixar o perfil atualizado, assim como o seu currículo. Mas eu não tenho muitas informações. A gente vai falar sobre isso aqui. Tá? A gente vai falar aqui. Tá? A Camila. Não sei mexer no LinkedIn. Gente, é a hora de aprender. É hora de começar a exercitar. Tá? E para além de um bom currículo, de buscar desenvolver habilidades, de fazer perfil no LinkedIn, é saber se vender. Ou o que a gente chama de fazer um bom pitch pessoal. Tá? Que é uma autoapresentação. É isso que faz com que você avance em processos seletivos quando você passa em entrevista. Ou quando você precisa colocar um videozinho lá na plataforma dizendo quem é você. Eu sou o Márcio,
São Paulo, 48 anos, formado em educação física, com pós-graduação em gestão escolar, gestão de projetos, falei sobre mim. Eu preciso saber me vender, eu preciso saber falar sobre as minhas habilidades. Calma, nessa jornada a gente vai falar sobre isso. Certo? Mas, quando eu falo de processo seletivo, olha quanta coisa a gente já falou aqui, quantas coisas eu coloquei aqui, que de repente você só não está avançando em alguns dos processos, não estou falando em todos, em alguns dos processos, porque está faltando alguma coisa ali. Ou melhorar a sua autoapresentação, ou apresentar melhor as suas habilidades, falar melhor sobre aquilo que você já sabe fazer, aquilo que você aprendeu, como você aprendeu, ainda que seja num trabalho voluntário, num trabalho de escola, num trabalho de faculdade, num grêmio recreativo, no escolar, ou seja lá o que for. Como que você apresenta isso? Ok? Então, esses são os 9 pilares que a gente trabalha, tá certo? Vou parar aqui, vou ouvir a Lilian, conto uma historinha rápida para vocês e a gente encerra. Lilian, por favor. Renata Lilian, desculpa. Imagina, não tem gente que me chama de Lilian, não tem problema. Márcio, então, você falando do LinkedIn, é importantíssimo manter atualizado. E esses dias, para muita surpresa minha, uma empresa entrou em contato comigo pelo meu perfil do LinkedIn sem eu procurar a vaga. Então, é muito importante que vocês mantenham atualizado, é importantíssimo. Exatamente. Exatamente, é super importante. Inclusive, a gente não conseguiu ainda, mas eu estou vendo a possibilidade de, em breve, a gente ver se consegue oferecer para vocês uma live com uma pessoa que fala sobre LinkedIn, que ajuda, dá dicas e tudo mais. Eu não vou me comprometer, eu faço esse trabalho também, mas eu não vou me comprometer, porque minha agenda é muito apertada, então a gente está tentando trazer um dos voluntários aqui para trazer essas informações para vocês, tá certo? Olha só, gente, de tudo que a gente falou aqui, né, de tudo que a gente conversou até aqui, hoje eu falei mais do que vocês, o que é importante a gente entender? Quando a gente quando a gente reconhece as nossas habilidades, quando a gente sabe, né, tudo aquilo que a gente pode fazer, como a gente sabe fazer, o que a gente sabe fazer, né, eu consigo apresentar melhor para o recrutador, colocar isso, expressar isso de forma mais clara num currículo, no perfil do LinkedIn. Porque senão, as outras pessoas não vão adivinhar. Elas não vão saber. Né? Porque como que ela vai saber, né, se você tem um perfil adequado ou não para trabalhar naquela função, ou pelo menos ingressar naquela função e, lógico, começar a aprender e fazer alguma coisa adiante. Né? O que também não quer dizer que você ter muitas habilidades para uma coisa necessariamente te coloca, por exemplo, numa outra vaga diferente. Quer ver um exemplo? E esse é um exemplo que eu uso muito e talvez alguns de vocês já viram isso acontecer na vida, ou já passaram. Pensa numa empresa que tem um excelente vendedor. Aquele vendedor que vende até prego enferrujado e torto. Vende de tudo. A pessoa tem uma facilidade ali de venda, um trabalho fantástico. Essa pessoa, ela tem um perfil muito positivo, ela bate meta, ela ganha prêmio e faz tudo isso. Então, assim, a gente já sabe, temos um excelente profissional atuando naquela área. Ok? Aí, eu como dono da empresa falo assim, bom, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse melhor vendedor que eu tenho e vou colocar ele para ser
o gerente de vendas. Será que vai dar certo? A resposta é: pode ser que sim e pode ser que não. Sabe por quê? Porque aquele excelente vendedor pode não ser um bom líder, ou não ter uma visão estratégica, por exemplo, para dirigir, para coordenar, para orientar a equipe. E aí, ele pode se tornar um gestor, um gerente, um líder abaixo do padrão. O que acontece nesse caso? Eu, enquanto empresa, perco 2 vezes. Porque eu perdi um excelente vendedor que batia a meta, que ganhava prêmio, que fazia a empresa ficar rica, e perdi a oportunidade de formar um bom gestor, um bom líder. O que eu quero dizer para vocês com essa moral da história? Né? E a moral da história é: perdemos 2 vezes. Que eu vou demiti-lo porque ele não entregou sendo um bom gestor. Mas eu acabei de perder um bom vendedor. Quando eu trago essa moral da história que perdemos 2 vezes, é porque muitas vezes nós, na vida, olhamos sempre um passo adiante. Isso é muito comum e natural. E não tem problema nenhum. Ter a ambição de querer, mas a gente esquece de se perguntar o seguinte: hoje, aonde eu estou? Onde eu consigo alcançar? Ou qual é o próximo passo que eu posso dar? Porque às vezes a gente está olhando para 3 ou 4 passos adiante e esquece que eu tenho que dar o primeiro, não 3 de uma vez só. Eu tenho que dar o primeiro. Então, eu quero pegar a fala, né, da Natália, que ela disse: poxa, eu era operadora de caixa no açougue, mas eu fui aprender. Quer dizer, se amanhã ela precisasse assumir a parte lá do açougueiro, talvez ela saiba fazer. Isso vai ajudá-la em alguma coisa no estágio atual? Talvez não. Mas só o fato de ela ter buscado o aprendizado, eu já posso garantir que sim. Por quê? Porque ela buscou se aprimorar. Ela buscou fazer diferente. Né? E ela não teve problema nenhum em dar um passo atrás e buscar um estágio, porque ela está fazendo a faculdade, está ali indo para um outro caminho. Então percebe que, às vezes, quando a gente olha ali, né, 9 pilares e tal, tá tudo legal, tá tudo bonito. Mas qual o passo que eu tenho que dar a partir de agora? Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Tá? Então, deixando essa reflexão para vocês, eu quero dizer o seguinte: o resultado do diagnóstico de empregabilidade que saiu para vocês, que vocês receberam hoje à tarde, quem não viu, dá uma olhada lá no grupo, tá? Eu vou até fixar depois a mensagem para facilitar para vocês, mas dá uma olhada lá no grupo. O resultado é dividido em 3 partes. Né? Pontuações de 15 a 25, que fala assim: sua empregabilidade está baixa, talvez você precise se aprimorar. Fazendo cursos, melhorando o seu currículo, atualizando, buscando oportunidades onde você possa crescer profissionalmente. Entre 26 e 50. Está dizendo lá, tá média, tá para melhorar um pouquinho, mas está numa empregabilidade média. Né? E eu vi que algumas pessoas tiveram esse resultado. O que a gente está dizendo aqui? Talvez seja o momento de você começar a repensar onde você vai investir tempo, disposição e talvez em algum grau até dinheiro, se for possível. Um curso, né? Um novo aprendizado, uma especialização, um novo movimento até dentro da empresa. Né? Bom, dentro da empresa, será? Hoje eu estou aqui como auxiliar administrativo. Será que eu posso dar um outro passo? Né? Será que eu posso buscar uma vaga num outro setor? Pode ser o caminho. E aí a última pontuação foi acima de 51, que aí a gente... 51? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Acima de 51, que aí fala: poxa, sua empregabilidade está mais alta, parabéns. Né? Você tem que prestar atenção em
permanecer esse aprendizado, esse desenvolvimento, mas já está com uma percepção de empregabilidade alta. Para que serve esse olhar? Para vocês entenderem o seu momento atual. Então eu fecho o nosso encontro falando exatamente o que eu falei no começo. É o processo de autoconhecimento constante. Como que eu me percebo neste momento? Como que eu estou me entendendo neste lugar? Nesta sensação agora? É para cá, é para lá, vou fazer, não vou fazer, vou dar o passo, não vou dar um passo, preciso dar um passo atrás, preciso dar um passo à frente. Tá? Então é aqui que vocês vão buscar quais os caminhos que vocês querem efetivamente, ou que vocês podem efetivamente investir. Faz sentido, pessoas? Quero só entender de vocês aí se ficou confuso ou se fez sentido para vocês. Tá? E já vou falar qual é a segunda resposta, tá bom, gente? É a moral da história. Ah, eu não gosto desse negócio de ficar suspense. Ah, é só para vocês confirmarem a presença, vocês não vão sacanear. Agora, só não conta para os coleguinhas, tá bom? Porque senão aí a gente ajuda os coleguinhas que não participaram. Galera, vamos fazer foto? Quero ver vocês aí para a gente fazer foto, a primeira foto oficial da jornada da empregabilidade, botar esses rostinhos aqui felizes. Ó, deixa eu falar uma coisa muitíssimo importante enquanto vocês vão abrindo aqui. Enquanto vocês abrem câmera e a gente vai aparecendo aqui, a segunda resposta, a moral da história. Ah, que dependendo da situação, a gente, ao invés de ganhar, a gente perde 2 vezes. Amanhã é ideal que vocês participem, porque a gente vai fazer uma dinâmica durante o encontro. Tá? Então, principalmente vocês que já estão conversando bastante, eu sei que vocês estão conversando entre vocês bastante, já ouvi falar que tem até uns grupos aí paralelos. Chamem os colegas, incentivem os colegas a participarem. Tá? Quem puder entrar é legal, porque aí vocês conseguem participar da dinâmica junto com a gente ali no ao vivo. Beleza? Ale, eu vou só fazer a foto e já passo para você, tá? Já te passo a palavra. Bora lá, galera! Sorriso inteligente, deixa eu ver aqui. Peraí que tem mais gente abrindo câmera, deixa eu ver. Márcio, é bem rapidinho. Você quer que eu repergunto já de livro? Pode falar então, enquanto tá abrindo aqui. Eu escrevi a resposta aqui no papel e coloquei no negócio sabe, quebra o papelzinho em milhares, e daí agora eu não lembro. Qual que foi a primeira mesmo? Ah, eu não vou falar, alguém escreve aí. Ale, você tá danadinha, Ale. Eu já falei qual é a resposta da primeira. Não, mas não, eu escrevi e aí eu joguei o papel nesse negócio. Agora eu não lembro. São os pilares. Ah, obrigada. É isso mesmo. Tá bom? Obrigado, desculpa. Imagina, vamos lá. Gente, hora da foto. Sorriso inteligente, bastante gente aqui feliz, deixa eu ver, perfumada. O Matheus tá com uma touca chiquetosa ali, ó. Isso significa que deve estar 0 graus onde ele tá. É a sensação que eu tenho aqui, tá, gente? Vamos lá, no 3, hein? Sorrisão, peraí, vamos lá. Deixa só aí subir uma mensagenzinha, deixa ela apagar. Agora, vamos lá. 1, 2, 3, sorriso inteligente. Não, peraí, falhou. Vamos de novo. Agora sim. Senão vocês não vão aparecer e vão brigar comigo. Sorriso inteligente, 1, 2, 3, bora lá.